Pessoal, bom dia, tudo bem? Uma terça-feira abençoada, né? Uma terça-feira abençoada, eu desejo a todos um dia maravilhoso, que Deus acompanhe a todos, nos dê luz, força e proteção a todos nós, né? Porque quando estamos em missão profissional e somos administradores da eventualidade dessa natureza que é o trabalho, nós, como os profissionais, e nos diferenciamos quando a personalidade, o caráter, né, tem dois pesos e uma medida na sociedade, entendeu? E nós estamos aqui, né, para atender essa eventualidade do dia, né? Eu digo assim, ninguém é melhor do que ninguém quando se passa por uma sindicância, porque o mundo todo, como temos pessoas, seres humanos habitados ao mundo, então todos passam por uma sindicância. Isso é natureza da eventualidade do mundo ao qual vivemos. Agora, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Agora, não podemos sair daí tagarelando ou escondidamente sair por trás das pessoas, querendo tirar aquela pessoa de cena a qualquer preço, sem saber, pelo menos, quem é a pessoa e o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Ou então, não podemos sair comparando a pessoa, criando um mundo de atos improcedentes em cima da imagem daquela pessoa por combinação de aparência. Isso já se tornou um vício dentro de uma sociedade, né? Isso já é um caso sério, né? E olha que nós estamos em pleno século XXI, com uma tecnologia já de ponta, né? Hoje já adentramos a 5G e não podemos mais estar administrando situações dessa natureza, né? Tá? A minha carreira profissional, ela sempre teve, eu sempre administrei, né? E me deparei com situações como todo profissional, né? A minha carreira profissional, eu tinha um certo conhecimento e era leigo em outros, né? Com certeza, me deparei com situações ao qual precisei ter todo um equilíbrio, né? E todo um cuidado para administrar, até porque, né? Em pleno processo da administração profissional, né, eu estava em uma função, né, mas já estava administrando a situação, né? Então, por isso, como tínhamos responsabilidade da função ao qual éramos, né, posicionado, e fortalecíamos a função a cada momento, então nós administrávamos melhor, muito melhor ainda, né? E criava um mecanismo para que todo cuidado fosse adotado para que não causássemos acidente no local de trabalho, né? Só para você ter uma ideia, este documento aqui tem 23 anos, é um documento isso aqui, né? Eu era auxiliar de serviços gerais de dentro do SENAC, auxiliar de serviços gerais, né? Por uma dúvida, o diretor regional me designou a fazer conferência de patrimônio, né? Não, vamos colocar o rapaz aí, vamos avaliar a situação, né? Tá? E nesse período eu tinha mais uma patente. Eu era membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Internos e Externos do Trabalho. Para quem não conhece, é aquela nossa amiga CIPA, que depois que toda empresa que tem acima de 50 funcionários, entendeu? Tem que criar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, né? A CIPA, eu era membro da CIPA, tá? Então, as pessoas achavam que eu era lesado. Não, eu sou administrador, eu sou membro de uma comissão.
Então eu estou tendo todo o cuidado para não causar um acidente e nem sofrer um acidente no local de trabalho, né? Tá? Então esse documento aqui é uma portaria há 23 anos atrás, que o diretor regional daquela época, né, do Senac Amapá, me designou, por dúvida de uma situação, né, me designou para fazer conferência do bens patrimoniais, né? Isso é o primeiro documento. De lá para cá, foi uma construção de conhecimentos, né? Cada um com a sua natureza, né? Não sendo melhor do que ninguém, administrando, tentando não sofrer danos e nem causar danos a ninguém, né? Porque quando somos administradores, estamos no processo da administração, precisamos entender e nos certificar que todo o equilíbrio, toda a sua personalidade, todo o seu caráter tem que ser adotado naquele processo. Cumprir a lei é a realidade, é o seu dever. Se tiver alguma coisa que cause uma violação da sua conduta, com certeza você vai ser penalizado. Isso, ninguém é melhor do que ninguém, tá? Então esse aqui é o primeiro documento, tá? Isso foi em 99, tá? Aquele documento. No dia 5, né, a ordem de serviço número 5 de 2001, que é de 17 de outubro de 2001, né, designou também o Carlos, né, para ser um dos membros da responsabilidade de conferência de patrimônios. E nós, ao final da conferência, né, emite-se um relatório, né? Então eu era membro, eu ainda não era responsável pelo patrimônio, eu era só conferente, tá certo? Isso aqui é um outro documento, olha aqui, olha. Aqui é uma ordem de serviço, tá? Aqui você encontra a assinatura do diretor, tá? A ordem de serviço 6 de 2001, tá? Isso aqui é documento. Veja que esse documento tem eles vão de quase a 20 anos, né? Em dezembro de 2001, olha aqui, ó. Você vê que aqui é Macapá, Amapá, né? Se eu fosse uma pessoa que não tivesse conduta exemplar, eu já tinha sido abatido, tá? E quando você quiser falar mal de mim, fale mal na minha cara, não se esconda por trás de mim, tá? Esta ordem de serviço é a 6 de 2001, né? Constitui a comissão responsável pela verificação fiscais em valores de almoxerifado, conforme a ação a seguir, tá? O que é que acontece nessa eventualidade? Depois eu também fui chefe de almoxerifado, depois eu vou lhe mostrar o documento, tá? O que é que constitui nessa eventualidade? Isso aqui é um documento, tá? Isso acontece em órgãos públicos, tá? O que acontece é o seguinte: você tira o responsável do setor de almoxerifado, manda ele embora. Mas isso eu questionei e fui aplaudido e me deram valor de causa no dia que queriam fazer isso comigo. Tá? Eu questionei isso, eu já achava isso errado. O responsável do almoxerifado tem que ficar no lugar. Por quê? Porque ele é responsável. Se você vai fazer uma avaliação aqui no almoxerifado, beleza, o direito que assiste a empresa, o direito que assiste a instituição. Mas quando foi no meu caso, eu disse não. Eu sou o responsável do almoxerifado, eu vou ficar aqui dentro, tá certo? E vocês podem fazer. Qualquer dúvida, você me chama aqui e nós vamos tirar dúvida, tá? Então, essa é a ordem de serviço número 6 de 2001. Isso é de dezembro de 2001. Tá? Eu fui membro dessa comissão, né? E não adotei esse tipo de... Eu também questionei que o responsável do almoxerifado deveria ficar no local para tirar qualquer dúvida de qualquer eventualidade, tá? Isso aqui é um documento, tá? Isso aqui não foi rasgado porque ninguém é leigo, ninguém é doido não, tá? Isso aqui foi guardado, tá bom? Para esclarecer e fortalecer e tentar fazer entender certas pessoas de certas coisas. Essa aqui já é diferente, é uma portaria. É a portaria 12 de 2002, de julho de 2002, né? O que é que essa portaria fortaleceu? Eu já não era mais
auxiliar de serviços gerais, eu já era jardineiro, né? Eu tinha mudado de função, eu tinha passado para jardinagem, né? Tive um aprendizado, eu tenho registro na carteira, né? Jardineiro, né? O que é que essa portaria designou? Acharam estranho aquilo ali, né? Passar para o Carlos Alberto de jardineiro para auxiliar administrativo, né? Tá. Carlos Alberto de Vieira passou para jardineiro para assumir o cargo de auxiliar de administração, né? Portaria assinada pelo senhor, o empresário e presidente da Federação do Comércio, o senhor Manuel Raimundo Pereira da Costa, né? Está aqui, ó, presidente da Federação do Comércio, né? Um senhor muito ilustre, um senhor que teve um problema de saúde na época, né? Mas era um cara muito educado, conversava com a gente educadamente, né? Nunca teve nenhum ato de arbitrariedade quando conversava com a gente. Sempre foi um cara educado, um cara humilde ao conversar com a gente. Eu tinha muito respeito por esse senhor. Não sei se até hoje ele ainda é vivo, né? Não sei. Tá? Tá bom? Tá bom? Esse aqui é um documento também. Isso aqui não é um documento adulterado. Isso aqui é um documento original e assinado pelo responsável majoritário dos S, naquela época, que era a presidência da Federação do Comércio, tá bom? Isso aqui é um ponto. Temos aqui a ordem de serviço 2 de 2003, né? Que ela foi de outubro de 2003, né? Aqui resolve designar equipe responsável de conferência de bens patrimonial. Mais uma vez, eu entro aqui como membro da conferência. Eu sou conferente, né? Eu ainda não sou chefe do patrimônio. Presta atenção que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Eu estou na eventualidade, na administração, no processo do aprender a aprender, tá certo? Isso aqui é outro documento, tá? Portaria, ordem de serviço assinada pelo diretor regional, portaria assinada pelo presidente da Federação do Comércio. Atente a esse ponto e a essa diferença, tá? Mas não quer dizer que o diretor regional não tenha responsabilidade sobre isso. Tem também, né? Então todo mundo é responsável pela eventualidade, tá bom? Isso foi aqui em maio de 2003, né? O presidente do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, o Estado do Amapá, no exercício das suas atribuições legais, regularmente, considerando as necessidades de reorganização administrativa decorrente da dinâmica demandada à atividade dos setores do DR Amapá, tá? Resolve. Nesse dia aqui, olha, efetivar o funcionário Carlos Alberto Oliveira no cargo de auxiliar de administração. O documento passado eu era jardineiro, tá bom? Presta atenção, tá? Eu sou documentado. É por isso que eu achei ignorante chamar uma pessoa que nunca pisou no SENAC para saber de situações lá do SENAC. E quando você quiser me chamar para qualquer eventualidade, me chame como profissional, não como vagabundo, porque você não está lidando com vagabundo. Presta atenção nisso. Tá? Tá aqui o documento. Isso aqui é o documento. Aqui é assinado pelo presidente da Federação do Comércio, tá bom? A portaria, mais uma vez portaria, né? Assinada pela presidência da Federação do Comércio daquela época, né? A 1 de 2004, né? Designa Carlos Alberto Oliveira auxiliar de administração para responder pelo expediente do setor de serviços gerais e almoxarifado, né? Eu era auxiliar de administração, né? Eu tive que responder por 2 setores, né? Por que foi obrigado a criar essa eventualidade de você assumir dois setores? Porque uma auditoria, entendeu? Ao apontar, não um erro, né? Mas uma falta de atenção, fez o entendimento que o almoxarifado e o patrimônio, aqui eu estou respondendo por almoxarifado e serviços gerais, né? Tá. Porque naquela época uma pessoa estava ausente, né? Então por isso eu tive que responder por esses dois, tá? Mas depois eu vou lhe dizer um outro entendimento num outro setor, porque eu tive que assumir os dois. Mas aqui eu assumi 2 setores de uma vez, né?
Se eu fosse errado, eu não passava nenhum dia, né? Se eu fosse errado, tá bom? Isso aqui é um documento, isso aqui é uma portaria. Isso aqui quem assinou foi o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amapá, o senhor ilustríssimo Manuel Raimundo Pereira da Costa, um dos empresários mais bem renomados dentro do Estado do Amapá. Tenho muito respeito por esse cidadão, porque a educação dele, na posição que ele tinha, era diferenciada. Era respeitoso com todo mundo. Isso aqui é documento, tá? A portaria, mais uma vez, portaria, né? 2 de 2004. Quando você vai mudar de direção, o presidente da Federação do Comércio entra em ação e é designado para ele assinar. Quando você está tratando de um assunto interno do órgão, o diretor regional tem toda a responsabilidade de resolver o problema e de assumir o problema, tá? Isso aqui é uma portaria. Aí, mas Carlos, só quem assinou aqui foi o José Iguaraçu Bezerra Monteiro, que é diretor regional. Realmente, porque isso aqui é um outro procedimento dentro do órgão. Então, cabe a ele assinar, ele tinha toda a autonomia para assinar, tá? E aqui, mais uma vez, o Carlos aparece bem aqui, olha, o 5º lugar, como membro, né? Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac Estado do Amapá, exercício de suas atribuições legais, isso aqui é documento, tá? Considerando que dispõe a resolução do AR Senac 9 de 2000, artigo 5º, parágrafo 1º, ao qual estabelece que após um ano, a Comissão Permanente de Licitação tem a sua composição renovada. Eu fui membro da Comissão de Licitação, tá? Conquistamos uma experiência de trabalho. Então tivemos dentro do processo administrativo um aprendizado, né? Um conhecimento. Situações acontecem? Ah, meu amigo, situações acontecem em todos os órgãos públicos, entendeu? Agora você não pode, você tem que ter o cuidado de não ser a situação, né? Mas situações você vai se deparar com certeza, tá? Se você conseguir justificar aquela dúvida, você vai ser aplaudido, tá? Então essa aqui foi maio de 2004, tá? Para você ver que aquele documento ali me deu direito, né, a ser membro da Comissão Permanente de Licitação, né? Então, em novembro de 2004, tá aqui, eu estou dentro de uma licitação, tá aqui o documento aqui é de 2004, já tem mais de 10 anos esse documento, né? Esse documento é inválido? Não. Não. Para você não entender, para você que não entende, para você que não tem o conhecimento, para você que não tem essa informação, atente à informação que eu vou lhe dar. Outras pessoas sabem disso, muitas pessoas sabem disso. Os S's são órgãos federais, tá? Senac, Senai, Sebrae, Sesc, né? E assim sucessivamente. São órgãos federais, tá? Aqui, né, a Comissão Permanente de Licitação vem através deste do convidar para participar da licitação, cujo objeto é a aquisição de 2 veículos. Nessa época, eu participei da compra de 2 veículos, né, na licitação, né? Aqui, o senhor Carlos Alberto Oliveira, que era auxiliar de administração, tá? Aqui temos uma portaria que tem uma mudança, né, de procedimentos internos dentro do órgão. Então, por isso, aí aparece o presidente da Federação do Comércio em assinar que o documento é designado pelo diretor regional, que leva ao seu superior, porque o superior da direção regional do Senac trata-se da Federação do Comércio, tá? Para quem não sabe, né? Do Senac Sesc, né? Federação do Comércio, tá? Quando se trata de SESI, Senai, indústria, né? Federação da Indústria, né? Tá bom? E assim sucessivamente, né? Temos aqui a Portaria Senac 3 de 2004. Veja que esses documentos, tudo estão conservados e guardados. Por quê? Porque você teve participação no processo da administração, né? Teve
conduta exemplar para que aquela eventualidade, todos os momentos, tivesse êxito dentro das regras e normas da educação legal, tá? 23 de janeiro de 2004, olha aqui, ó. São documentos, tá? Eu tenho aqui aqui a ordem de serviço, aqui é assinada pelo diretor, ordem de serviço 6 de 2004, né? Preste atenção que aqui você já me vê como um coordenador geral, né? Um coordenador geral. Aqui eu já me apresento como coordenador, né, da comissão dos membros de conferência de bens patrimoniais, tá? Aqui eu já entro como coordenador. Por quê? Porque eu já estou dentro da situação, dentro do sistema, administrando da melhor maneira possível e não deixando a patente de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Local de Trabalho, tendo todo o cuidado para que nem a empresa e nem o trabalhador sofra danos trabalhistas. E nem a empresa sofra processos ignorados, entendeu? Dentro daquela situação, tá? Então, não entenderam o meu ponto de vista, não entenderam o meu modo de administrar. Mas a minha administração era diferenciada porque eu estava tendo todo o cuidado para que as coisas não corressem nem para um lado e nem para o outro. E nem para que ninguém recebesse, né, um acidente no local de trabalho. Tá bom? Atente a isso. Eu fui membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e depois fui vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é a CIPA, tá? Se toque com isso. Tá? Isso aqui são documentos, tá? Estão guardados, né? Mais uma vez, como trata-se de uma outra natureza, uma portaria, né? Eu vou lhe apresentar uma outra depois aí que voltou a apresentar. A 9 de 2004, né? Designa Carlos Alberto Oliveira, auxiliar de administração, para responder pelos serviços gerais e almoxerifado. De novo aqui, isso é a portaria aqui que tratamos, né? Isso aqui foi porque uma pessoa faltou, eu fui atender a necessidade e assumi o cargo de novo lá e tal, né? Tá? Quando você olha a minha carteira profissional, foi uma crítica que eu recebi lá na Glória e Souza, né? Que eu fui para lá eu fui lá para Glória e Souza, né? Levei minha carteira profissional. Aí o cara, não estou vendo nada aqui de coisa que preste aqui, porque eu estou vendo aqui só auxiliar de serviço geral e pronto. Não, só auxiliar administrativo e pronto, né? Só que os documentos são diferenciados quando você trabalha em órgão público, tá? A carteira profissional, ela vem auxiliar administrativo. Quando você é designado, você tem a documentação, entendeu? Na sua carteira não vai adentrar que você, na sua carteira em órgão público, vai dizer assim: você é chefe do tal, tá? Se você for circular, você vai receber documentos como esse, tá bom? Aqui já é uma outra eventualidade. Aqui já é um outro presidente da Federação do Comércio. Aqui já é um outro empresário do comércio, né? A portaria do 22 de 2004, de agosto de 2004, né? É o senhor Ladislau Pedroso Monte. Era um empresário, né, bem sucedido e assumiu a responsabilidade de ser presidente da Federação do Comércio do Estado do Amapá. Isso aqui, né? Designa Carlos Alberto Oliveira, responder pelo processo de almoxerifado e patrimônio, né? Por que aqui se foi designado a assumir dois setores? Aí que entra. O SENAC era todos os S, né? Não é só o SENAC, todos os órgãos públicos, entendeu? Todos os S têm uma fiscalização e uma auditoria anual, entendeu? Se alguma eventualidade acontece, entendeu? Eles apontam, tentam colocar a direção para resolver o problema naquela hora,
para que não tenha problemas externos, né? Tá? Então isso é uma eventualidade, tá bom? Tá? Então a auditoria apontou que precisava que esse setor fosse responsabilizado por uma só pessoa. Por quê? Porque todo patrimônio primeiro dava entrada no almoxarifado. Todo o patrimônio primeiro dava entrada no almoxarifado, para depois ser despachado para o setor de almoxarifado, né? E ser despachado para o setor, os do almoxarifado era despachado para os setores do órgão público, tá? Isso aqui é um ponto, tá? Para aquelas pessoas que não adentram, depois eu vou colocar um outro detalhe. Aqui eu tenho a portaria, que é uma outra natureza, ela não vai ser assinada pela presidência do coisa, porque o diretor regional era responsável por assinar isso aqui, então ele tinha a autonomia, né? Aqui, criar a comissão de avaliação de condições de uso de bens patrimoniais, né? Aqui, como não se pode todo o tempo você está, somente você, só você está direcionando certas coisas, você tem que sempre fazer o rodízio, porque isso, a auditoria aponta também a situação, ela diz, você não pode só aquela pessoa. É só para você ter uma ideia, as auditorias quando chegam, elas mudam todo o tempo. Nunca vem a mesma pessoa naquele momento, no ano que vem. Sempre vão mudando sequencialmente, anualmente, tá? Então, preste atenção nisso, tá? Né? Aí o Carlos aparece bem aqui como membro, né? Aí aqui eu já entro como membro, né? 2005, tá? A ordem de serviço 2 de 2005, né? Mais uma vez, a comissão, aqui uma comissão de sindicância, né? Para você ver que todo mundo passa por sindicância, né? Não foi só o Carlos que passou por sindicância. Sindicância é geral, todo mundo passa por sindicância, tá? Sindicância é um processo que ela vai querer saber o que foi que aconteceu sobre uma denúncia, qual foi a realidade da denúncia, por que aquela denúncia foi feita, será que a denúncia em cima do denunciado é fato ou será que é fake, entendeu? Então se monta um processo de sindicância, tá? Para apontar o que foi que aconteceu. Será o que eu estou fazendo, a denúncia contra aquele denunciado, será que é uma questão de ódio? Será que é uma questão de inveja? Será que é uma questão de uma denúncia externa que veio de fora? Né? Será que aquela pessoa que está sendo denunciada é realmente a pessoa, é o acusado pelaquela situação? Então, se entra com um processo de sindicância, né? Tá? Então, por isso, quando você se deparar com uma sindicância, a sindicância ela vai mostrar a realidade dos fatos. Não se preocupe, a sindicância vai mostrar a realidade dos fatos, tá bom? Mais uma vez aqui, constitui a comissão de sindicância, né? Várias situações aconteceram no SENAC, né? Várias eventualidades de natureza inadequada, né? Ao órgão. Então, por isso, a comissão de sindicância entrou em ação, né? Para apontar o que acontecia de dentro, né? Tá? Então, precisamos mais uma vez entrar em ação, tá bom? Isso aqui é uma ordem de serviço, né? O diretor regional assinou, né? Emitimos o relatório para ele. Em março de 2005, né? Participar de mais uma... isso aqui em março de 2005, né? Foi acrescentado de novo, né? E me chamado novamente, né? A Comissão Permanente de Licitação, através deste documento, convida o senhor Carlos Alberto Oliveira, auxiliar administrativo, né? Para participar da licitação dentro do SENAC Amapá, tá? Entendeu? Aqui nós queríamos uma máquina de repografia, né? Entendeu? Tá bom? Aqui de novo em março, né? Outra licitação participamos, né? Tá? Porque a repografia tinha sido terceirizada, né? Detalhes nós tratamos em juízo, né? Não é tagarelando com ninguém, porque isso aí tem ética, respeito profissional, né? A portaria, né? José Iguaraçu assina, né? Tá? Alterar a portaria número do DR 2 de 2004, designando composição, comissão permanente de licitação novamente, né?
Novamente, o Carlos é uma portaria que designa uma comissão para fazer parte da licitação, tá bom? Essa portaria, né, nos deu em junho de 2005, né, que participássemos. Não, que participássemos, né, de uma licitação, né, cujo objeto, a aquisição era 4 no-break, 21 computadores, tá? 6 impressoras, 2 scanners, um leitor óptico, 3 máquinas de calcular, 8 no-breaks estabilizador, que era realizado no dia de Cristo, tá? Isso aqui é documento, tá bom? Carlos Alberto era missão lá dentro, tá? Não era ignorante não, tá? A ordem de serviço 2005, entendeu? Tá? Mais uma vez, né? Constitui a comissão de uma outra sindicância, né? Porque o negócio era sério. Uma outra sindicância aconteceu. Então, Carlos foi convidado novamente para participar da comissão de sindicância, né? Ah, passou por uma sindicância. Passei por uma sindicância. Todo mundo passa por uma sindicância, né? Tá? Tá bom? Para quem não sabe, não se assuste quando eu for uma sindicância. Se você não é autor de nada, se você não causou nenhum dano que desabone sua conduta, não se assuste.